Bom, galera, estou aqui hoje para falar do aspecto econômico na época da colonização da América. Bom, os países que são considerados hoje da América Latina tiveram uma colonização de exploração, ou seja, exploravam recursos vindos da natureza, como pedras preciosas, madeira e etc. E também exploravam os produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, o café, a borracha, entre outros produtos. Bom, essa intensa exploração causou o que a gente chama hoje de um atraso socioeconômico, que se reflete até os dias de hoje, nos países da América Latina, o que é bem diferente dos países que fazem parte do grupo dos anglo-saxônicos, os países que só falam inglês, o idioma inglês. Bom, nesse país, ao invés da colonização de exploração, aconteceu o que a gente chama de colonização de povoamento, ou seja, ao invés de todo o lucro que recebe ir para a metrópole, esse lucro é repartido nos habitantes, para os habitantes. Então, essa característica causou um avanço super importante e que se reflete também nos dias atuais. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, são grandes potências que se devem também, né, a esse avanço, essa característica passada da colonização, que foi diferente de países da América Latina, que hoje são bem atrasados comparados a essas gigantes potências, né? A colonização portuguesa da América consistiu no conjunto de territórios do continente americano pertencentes à coroa portuguesa. A colonização da América é marcada pela criação das capitanias hereditárias, que foi um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa em 1534. O Brasil foi dividido em faixas de terra concedidas aos nobres de confiança do rei. A maior parte da América Portuguesa consiste atualmente no nosso país, o Brasil, mas a coroa portuguesa também foi responsável pela colonização de Barbados, que é um país centro-americano, Uruguai, que foi província e colônia do Brasil Imperial, Guiana Francesa, que foi disputada a Portugal e França. Também estiveram sob domínio português as províncias canadenses de Terra Nova e Labrador e a Nova Escócia. Em contraste à fragmentação das possessões espanholas ao redor, a colônia portuguesa na América formou uma única unidade após a independência do Brasil, o que deu origem ao maior país da região. A economia da América Portuguesa se caracterizou pela monocultura, que é a produção agrícola de apenas um tipo de produto, latifúndio, que é a propriedade agrícola de grande extensão, e a mão de obra escrava. E apesar de muitas diferenças regionais, no período colonial se manteve a unidade linguística, o que formou nessa época o povo brasileiro, junto com a miscigenação de povos europeus, africanos, indígenas e muitos outros povos ao redor do mundo. Eu vou falar sobre a colonização na Espanha, na América. A colonização levou a Espanha a fazer incursões no novo continente, assim destruindo povos indígenas, ou seja, os incas, astecas, e assim em busca de metais, pedras preciosas encontrados e conquistados em grandes quantias para tanta mão de obra indígena, e assim eles usavam, né, a mão de obra indígena. Os povos indígenas, eles tinham várias línguas, tal, povo, e assim os espanhóis, eles usavam os inimigos, né, que os indígenas tinham para poder ter a sua própria vitória. O uso de africanos também foi usado nessa exploração de metais e tal, e assim foi usado. Os primeiros anos veio com a luta entre conquistadores de autoridade real. A Espanha reivindicou todas as ilhas do Caribe, apesar de não ter colonizado todas elas, mas obtinham as ilhas de Solamento e Barlovento. Falando sobre colonização inglesa na América, os ingleses chegaram bem atrasados para colonizar. A economia das colônias variava de acordo com o ambiente e povoamento. No norte das 13 colônias, existia uma enorme rede comercial com os espanhóis no Caribe, onde faziam trocas de escravos por tabaco e rum. Algumas instalações manufatureiras utilizavam a mão de obra livre no sul, no norte e no sul utilizavam a mão de obra escrava, com monocultura de algodão e grandes latifúndios.
No sul e no Caribe, a metrópole tinha um controle bem rígido sobre a colônia, e no sul das 13 colônias também. A política no norte era uma administração mais autônoma. Isso teve consequências primordiais na construção de uma liberdade política e comercial na região e para a independência das 13 colônias. Sua sociedade era formada por brancos, negros e indígenas. As trocas culturais eram feitas quase nunca, quase não existiam. Menina, me dá sua mão.